meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, aqui do canal Amor e Crochê by Deb. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Aproveita para se inscrever se você não é inscrito ainda e ative o sininho das notificações. Assim, toda vez que eu postar conteúdos novos aqui, o YouTube vai notificar você, tá bom? E hoje eu trago mais fofurices aqui pro canal. Dessa vez é um porta-xícaras e uma capa de coelhinho. Olha que fofura! Muito fácil de fazer, muito rapidinho. Tenho certeza que vocês vão gostar e é uma peça bem legal aí já para Páscoa. Vocês podem colocar chocolatinhos aqui dentro e embalar com papel celofane, vai ficar muito fofo. E é isso. Antes da gente ir para o passo a passo, eu quero ler com vocês um versículo da nossa Bíblia Sagrada que está lá no livro de Salmos, que é um livro do Antigo Testamento, Salmos 150, versículo 6, que diz assim: Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Nós devemos ser gratos em todo tempo ao nosso Deus, até pelo fato de poder acordar todas as manhãs e respirar. Só isso já é motivo de agradecimento. Então, bora lá para o nosso passo a passo. Vamos começar pelas orelhinhas. Estou utilizando o fio cinza pedreira e agulha 2,5. Faço um anel mágico, uma correntinha para prender o anel. Faço 5 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 5 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira com 5 pontos, desviro a peça para que não fique pelo avesso. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Prossigo fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base, fazendo aumentos em todos os pontos. Finalizei a terceira carreira com 10 pontos. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo, fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um aumento. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta, um ponto baixo, um aumento. Finalizei a carreira 4 com 15 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Vamos fazer da carreira 5 até a carreira 8, ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 5, que é essa carreira que estamos começando agora, até a carreira 8, ponto sobre ponto, 15 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 8, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo. Em seguida, faço uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E prossigo fazendo até o final dessa forma. Finalizei a carreira 9 com 10 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 10 pontos baixos. Finalizei a carreira 10, retiro o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto novamente. 10 pontos baixos por toda a volta. Finalizei a carreira 11, retiro o marcador. Agora, nós vamos pegar dos dois lados para a gente fechar a orelhinha.
fez 5 pontos baixos aqui, fechando as duas partes. Corta o fio de um tamanho suficiente para a costura. Vou fazer mais uma igual a essa e já volto com vocês. Vamos começar fazendo um anel mágico. Uma correntinha para prender o anel, 6 pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. No mesmo espaço, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Prossigo fazendo aumentos em todos os pontos. 2 pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um aumento. Prossigo dessa forma por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos. Faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Sendo que nós vamos dividir aqui no início. Vamos fazer um ponto e um aumento, depois seguimos normal, 2 pontos e um aumento. Chegando aqui no final da volta, eu completo com um ponto baixo. Sempre nas carreiras pares, nós vamos fazer dessa forma, dividindo o ponto no início e no final, para que a peça fique bem redondinha. Então, fiz um ponto, faço um aumento, agora faço 2 pontos baixos. Em seguida, um aumento. E prossigo dessa forma por toda a volta. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos fazer 3 pontos e um aumento, seguindo a sequência por toda a volta. Nas carreiras ímpares, a gente faz normal. 2, 3... um aumento e prossigo fazendo dessa forma. Finalizei a carreira 5 com 30 pontos baixos, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, que é a carreira 6, vamos fazer 4 pontos em um aumento por toda a volta, metade no início, metade no final, porque é uma carreira par. Vai finalizar com 35 pontos baixos. Carreira 7, 5 pontos e um aumento por toda a volta, vai finalizar com 42 pontos. Carreira 8, 6 pontos e um aumento por toda a volta, vai finalizar com 48 pontos. Carreira 9, 7 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 54 pontos. Carreira 10, 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 60 pontos. Carreira 11, 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta, totalizando 66 pontos baixos. Lembrando que sempre nas carreiras pares, a gente faz metade no início, metade no final. Carreiras ímpares, a gente segue normal. Ficamos com um total aqui de 11 carreiras. Essa última carreira finalizou com 66 pontos. Arrematei e cortei o fio. E já fiz outra peça igual, com a mesma quantidade de carreiras e pontos, porque a gente vai fazer a união para essa peça ficar mais estruturado, tá? E vou fazer também o bordadinho aqui do olhinho e do narizinho com o bigodinho do coelhinho, tá bom? Não vou cortar o fio, porque a gente vai fazer a união depois. Então, antes eu vou bordar. Eu vou utilizar esse rosa para fazer o bordadinho. É o rosa doçura. É muito lindo esse rosa. Eu amo trabalhar com essa cor. Coloquei o fio na agulha e venho aqui, ó. Eu vou deixar o arremate aqui para baixo.
fazer o bordado aqui na terceira carreira, tá? Aqui, ó, primeira, segunda, terceira. Vou espetar a agulha de dentro pra fora. Vou deixar um pedacinho de fio pro arremate. Conto 1, 2, 3, 4, 5. E volto com a agulha onde iniciei. E faço algumas voltinhas aqui. Fazer um bordadinho bem simples. Se você quiser fazer aquele bordado triangular do narizinho, pode fazer. Eu vou fazer o meu bem simples, retinho mesmo. Venho ajustando o fio para que fique bem certinho. Fiz 5 voltinhas. Vou fazer mais uma volta. E agora já saio com o fio aqui pra terminar. Vou fazer um nozinho. E já vou fazer o olhinho, tá? Eu conto 1, 2 carreiras, bem na direção aqui, ó, onde iniciei o bordado. Venho na carreira de cima. Faço mais uma voltinha e já saio aqui do outro lado. E já saio aqui na direção aqui do bordadinho também. Faço 2 voltinhas e já saio aqui atrás. Ficou assim. Vou aproveitar para fazer o bigodinho também. Então, ó, saí aqui um pontinho aqui depois do bordadinho do nariz. Vou contar 1, 2, 3. Volto aqui pro mesmo lugar. Conto 1, 2, 3. Volto pro mesmo lugar. Conto 1, 2, 3, 4. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado.
Coloquei também um pedacinho de fio preto na agulha, para fazer um detalhezinho aqui no olhinho, aqui do ladinho. Deixo um pedacinho de fio aqui atrás. Só isso. Agora, venho aqui do outro lado. Faço um nozinho e já posso cortar o fio. Antes da gente unir as partes, vamos costurar as orelhinhas antes. Eu vou costurar nessa daqui pelo avesso, tá? Porque vai ficar avesso com avesso. Então, eu vou costurar aqui na parte do arremate, pra não aparecer tanto essa partezinha aqui. Dessa forma aqui, ó, na última carreira mesmo, tá? Eu vou prender aqui, vou costurar as duas bem juntinhas assim, ó. Uma do lado da outra, tá bom? E ficou assim, costuradinhas, as orelhinhas aqui na parte do avesso, tá? Essa parte aqui vai ficar pra baixo. Eu venho com a minha peça bordada, que eu não cortei o fio, posiciono de uma forma que fique bem centralizado aqui, ó, entre os olhinhos e as orelhinhas, tá? Eu vou colocar alfinetinhos aqui, para que essa peça não saia do lugar. E agora, a gente vai unir as duas partes. Vou tirar o marcador. Vamos fazer pontos baixos pegando os dois lados. Ponto com ponto. Vou prosseguir fazendo dessa forma. Quando chegar aqui na direção das orelhinhas, eu volto com vocês. Chegando já nos alfinetes, eu vou retirar. Vou retirar esse outro alfinete também. Passo esse fio aqui pra frente. Trabalho só em uma das partes. Trabalho só na parte da frente. Faço 1, 2, 3 pontos baixos. E volto aqui, ó, pegando essa parte do meio aqui pra fechar. Desse jeito. Fiz 2. Três. Passo esse fio pra frente e trabalho aqui 3 pontos. 1, 2,
3, somente aqui a parte da frente. E volto aqui, ó, bem no cantinho pra gente voltar a prender as duas partes. Prossigo fazendo pontos normais, pegando as duas partes, até fechar por completo. Já fechei toda a peça. Corto o fio. Pulo um ponto de base, venho no próximo. Puxo o fio aqui pra trás. Venho aqui no último ponto que eu fiz, trago esse fio aqui pra dentro da laçada, ajusto bem. Vou arrematar aqui por trás. E vou puxar esse fiozinho aqui pra dentro da peça. Corto bem rentinho. E olha que fofo que ficou esse porta-xícara ou porta-copos, como você preferir. Vou colocar uma corzinha aqui nas orelhinhas. Vou utilizar tinta para tecido na cor rosa chá, mas se você preferir utilizar blush, pode também. Mas eu aconselho a utilizar tinta para tecido, porque você pode lavar e não sai, tá? Tô utilizando um pincel de maquiagem mesmo, você pode utilizar o que você tem em casa, tá? Vou tirar o excesso no papel toalha, bastante. Vou dobrar assim um pouquinho, que eu quero somente aqui, ó, bem no meiozinho. E ficou assim o nosso porta-xícara, que fofo, de coelhinho ou coelhinha. Olha que fofo. Vou fazer uma capa para essa xícara com o mesmo tema e vou trazer para vocês, tá? Então, se vocês quiserem já adiantar as orelhinhas que a gente vai precisar, façam mais 2 orelhinhas iguais a essa, pra gente estar colocando aqui na capa, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso passo a passo. Aguardo vocês na próxima aula pra gente dar continuidade. Beijos, fiquem com Deus!